Salve, salve, torcida vascaína, a gente tá de volta aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, muitas notícias agora na tarde, cara. O Vasco deseja aumentar a multa rescisória do garoto Andrei para o exterior. Vamos falar de qual valor que vai ser essa multa aí do jogador. Também vamos falar aqui da possibilidade do Nenê desfalcar o Vasco no jogo contra o Criciúma, hein, cara. Vamos falar bastante disso e muito mais agora pra vocês. Mas já deixa aí o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre muito informado com as notícias e novidades do nosso Vascão. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar o Criciúma aí no próximo sábado, às 4h30 da tarde, fora de casa, né? O jogo vai ser no Heriberto Ussi. O Vasco que tenta recuperar a boa fase aí na Série B, estava invicto a 14 jogos e agora já está 2 jogos sem vencer, né? Muito questionado pelo torcedor vascaíno, o técnico Maurício Souza segue bem pressionado por devido aos péssimos resultados e principalmente o time tá jogando muito mal, né, cara? O futebol do Vasco desapareceu. O Vasco não vem conseguindo criar situações de gols nas partidas, pelo contrário, né? Passou a tomar gols que não vinha tomando, né? Principalmente naquele jogo contra o Novo Horizontino. E para essa partida aí, há informações que o Vasco pode entrar com 3 zagueiros e possivelmente devemos ter o time aí com Thiago Rodrigues, a zaga com Danilo Boza, Anderson Conceição e Quinteiro, os laterais Léo Matos e Riquelme mais avançados, na linha mais de frente, o meio campo com Andrei Santos, Yuri Lara e a dúvida no meio campo, cara. A criação do Vasco não temos certeza se o Nenê irá para a partida. Mesmo com o tratamento intensivo, além do avanço para os trabalhos na academia, o jogador deve seguir fora. O Nenê evoluiu bastante da lesão na panturrilha direita sofrida na partida contra o Novo Horizontino, mas é certo que ele só terá condições plenas de atuar no jogo contra o Sampaio Corrêa na 18ª rodada, jogo fora de casa lá no Maranhão. Desde o último domingo, quando desfalcou o Vasco no jogo contra o Sport, o Nenê tem postado fotos aí de tratamento nas suas redes sociais. A confirmação da ausência só deve ocorrer nesta quinta-feira, dia que a delegação do Vasco viajará para Santa Catarina. Além de Nenê, o Gabriel Dias, também lateral direito, deverá ser novamente um desfalque, já que ainda se recupera de uma lesão no joelho direito. E vale ressaltar que também não vamos ter o Edmar e o Gabriel Peck para essa partida, ambos suspensos, né? O substituto do Nenê no meio campo possivelmente deverá ser aí o Carlos Palácio, que continuará no time titular, e o ataque possivelmente deverá ser Figueiredo, juntamente com o Getúlio ou o Raniel. O Vasco jogando com 2 atacantes apenas, né? E esse será o provável Vasco. Infelizmente não vamos ter o Nenê para um jogo importantíssimo. O Criciúma é o 5º colocado com 23 pontos, está crescendo aí na tabela e com certeza vai dificultar muito a vida do Vasco. Um jogo bem complicado, chato pro Vasco. Deixe aí nos comentários se você acredita numa boa vitória contra o Criciúma, o que você acha da ausência do Nenê novamente aí no time do Vasco. Bom, hoje no treino dessa quarta-feira, os jogadores se reuniram com o Jorge Salgado. O presidente do Vasco assistiu aos treinamentos lá no CT Moacir Barbosa e teve uma conversa aí com os jogadores. Certamente deve ser para os jogadores manter o foco, né, cara? Não deixar se abater com os resultados que estão acontecendo, né? Os péssimos resultados. E a gente espera que o Vasco consiga aí recuperar a sua boa condição na Série B, né? O Vasco que pode ser ultrapassado pelo Bahia nessa próxima rodada. O Bahia que, se vencer o seu jogo, e o Vasco, caso tropece em cima do Criciúma, o clube baiano terá 2 vitórias a mais do que o Vasco, critério de desempate, e isso o credenciará a chegar à 2ª colocação. Vamos ver como que vai ser a situação do Vasco nesse jogo. Se perder, meu amigo, não pode perder mais tempo e demitir esse treinador, porque não tem a mínima capacidade. Continuar com um amador dirigindo o time do Vasco, um estagiário no comando do Vasco, né? E com certeza tem que ser demitido junto com ele o Carlos Brasil, porque são 2 incompetentes que estão acabando com o Vasco. Essa é a grande verdade. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da multa do Andrei Santos, cara. Ontem a nova proposta aí do Barcelona pelo Andrei escancarou a dificuldade que o Vasco encontrou para renovar o contrato do jovem jogador, considerado uma das maiores joias aí da base nos últimos anos. Antes dada como uma encaminhada negociação, ganhou ares de novela. Após quase um ano, as conversas entre os clubes e representantes estão estagnadas. Existe um acordo salarial entre o jogador e o Vasco, mas o valor a ser estipulado como multa rescisória ainda é o entrave. O
O vínculo acaba em agosto de 2023 e o volante poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de fevereiro, caso as partes não cheguem a um consentimento. Há versões desencontradas, mas no Vasco o sentimento é de apreensão. O clube vê uma mudança de postura recente dos representantes do jogador, especialmente após a empresa do Giuliano Bertolucci passar a gerenciar a carreira do jogador em abril. Já o staff sustenta que foi o Vasco que mudou a rota do negócio quando tudo parecia estar encaminhado. Algo que o clube nega e afirma que, apesar de divergências em alguns pontos, tudo acordado entre as partes foi cumprido. O receio maior é que a negociação se arraste a um ponto de o clube ficar asfixiado e se ver obrigado a negociar o Andrei para o exterior por um valor baixo com o objetivo de não perdê-lo de graça no fim do contrato. Algo semelhante aconteceu com a venda do atacante Caio Jorge dos Santos para a Juventus. Ele também é gerenciado pelo Bertolucci. O atacante deixou a Vila por 3 milhões de euros apenas, pouco antes do fim de contrato com o Peixe. As conversas têm sido monitoradas com atenção por dirigentes da 777 Partners que querem manter o Andrei, mas também não concordam com o valor da multa estipulada por representantes do Andrei. O Globoesporte.com teria apurado que o Vasco quer levar a multa para os clubes do exterior para 50 milhões de euros, enquanto o staff do Andrei gostaria que esse valor fosse no máximo de 20 milhões de euros, obviamente para negociar o jogador o quanto antes. O Vasco negou a informação e disse que os valores estão distantes da realidade. Vários pontos foram colocados na mesa na reunião da arrastada negociação, A multa rescisória, salários, luvas, tempo de contrato, comissão de empresários e percentual econômico a ser cedido ao jogador. Desde o início das tratativas no ano passado, houve impasse em alguns itens que foram solucionados a pouco. Hoje, o valor da multa rescisória para o exterior é que ainda impede o acerto entre as partes. O Vasco e representantes do Andrei e posteriormente a 777 Partners não entraram em acordo em relação à multa inicial para o exterior solicitada pelos agentes desde o início das tratativas, mas estão abertos a negociar. O clube, no entanto, acredita que o staff do atleta esteja aguardando a 777 Partners assumir o futebol do Vasco, o que deve acontecer no máximo no início de agosto para prosseguir com as conversas da renovação. Pessoas ligadas ao atleta também não escondem que o interesse é negociar diretamente com o grupo americano. Certamente eles devem ter encontrado alguns problemas com o Carlos Brasil, que não é um bom diretor de futebol, a gente sabe muito bem disso, nunca exerceu essa função em clube nenhum, e o Vasco é a casa de ninguém, cara? E o Vasco aí que é uma bagunça, que é um time muito amador, cara? Nesse cenário atual aí, que é um cenário de um presidente comandar o clube. Trouxe aí o Carlos Brasil, que era gerente da base do Corinthians, para ser o diretor de futebol do clube no profissional do Vasco, Um absurdo, E também trouxe aí de brinde Maurício Souza, que nunca foi um técnico profissional na sua vida. Mas no cenário atual é muito improvável um acordo antes da votação da AGE, que próximo dia 30 de julho, que definirá a chegada dos norte-americanos no Vasco. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação envolvendo o Andrei Santos. Vale lembrar que o Barcelona teria oferecido aí 10 milhões de euros, aproximadamente 55 milhões de reais, para contratar o jogador nessa semana, e essa oferta teria sido recusada tanto pelos empresários do jogador, e obviamente o Vasco não deseja vender o jogador por esse preço tão baixo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, forte abraço, saudações vascaína a todos, é nóis.